Cansado de ser prejudicado, John Textor parte para o ataque e ataca, né, a justiça brasileira e faz promessas, cara. É isso que nós vamos ver hoje aqui no Botafogo em Foco. Então sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou Marcos Rosa. Esse daqui é meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. E aquela novela, né, John Textor, Leila Pereira, CBF, Edinaldo Pereira, Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues, né, e John Textor, não acaba nunca, né? E hoje tivemos mais uma atualização dessa novela. Dessa vez John Textor foi pro ataque, né? Cansou de ficar na defensiva, de tendo que gerar prova, de tendo que comprovar, de tendo que, né, enfim, ele dessa vez atacou a CBF, né? Foi para ofensiva e fez promessas duras à instituição brasileira e que vai buscar, né, ajuda no exterior, lá nos Estados Unidos, que é o seu país, de onde o mandatário vem. E para vocês verem como que a situação tá tão precária que até o presidente do Vila Nova, lá de Goiás, né, saiu em defesa de John Textor hoje na CPI da manipulação do futebol. O presidente do Vila Nova foi um dos primeiros a denunciar a maracutaia lá em Goiás para a organização do Ministério Público, né? Que inclusive desvendou várias pessoas envolvidas em manipulação de resultado de futebol. E aí, ele hoje na CPI falou uma coisa que é muito importante. Ele que fez a denúncia ao Ministério Público não tem que gerar nem prova nenhuma, né? Ele se assustou com a pena que foi pedida ao John Textor de 2 milhões de reais mais 6 anos, tá, de afastamento do futebol. Ele falou: isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Por quê? Eu não tenho que gerar prova, assim como o John Textor não tem que gerar prova. Ele fez uma denúncia. O denunciante, ele não gera prova, porque quem faz a investigação é o Ministério Público e deveria ser também a CBF. Porém, a má vontade ou envolvimento, né, ou passar pano para o que tem acontecido, a CBF não vai se envolver e ela, inclusive, acaba acusando, acaba perseguindo aquele que está fazendo a denúncia, aquele que está querendo limpar o futebol brasileiro da corrupção. É importante lembrar. Mas será que há corrupção no futebol brasileiro? Gente, o futebol, ele é um reflexo da sociedade que a gente vive. A nossa sociedade é uma sociedade corrupta. Basta você ver na política, basta você ver no dia a dia, quando o guarda pede um dinheiro, né, o policial pede um dinheiro para você poder parar o carro no lugar errado ou andar com o carro da forma errada. O Brasil é um país corrupto. É um país corrupto e isso se reflete no futebol e em qualquer outra área da sociedade. Não diferente no futebol, na CBF, nos clubes, nos jogadores, em tudo mais. Então, se o John Textor está fazendo uma denúncia, cabe ao Ministério Público e cabia também à CBF investigar e não atacar aquele que está levantando essa problemática no nosso país. E aí, indo direto ao ponto aqui da ofensiva do John Textor à justiça brasileira, o americano compartilhou hoje nas suas redes sociais e nós vamos dar uma olhadinha na matéria que traz essa informação. E eu peço que você foque aqui comigo, né, no Botafogo, né, Botafogo em Foco, e dê uma olhadinha aqui e vamos falar aqui nos comentários o que você está achando dessa briga de John Textor com a CBF e se isso está trazendo problemas ao Botafogo ou são só coincidências. Na matéria do Fogão Net, né, traz aqui, ó, John Textor compartilha a reportagem que aponta aumento de 200% de jogos suspeitos de manipulação na América do Sul e manda recado ao STJD. Continuam a perseguir quem levanta questões sérias, cara. Olha só que vergonha o nosso país, cara, faz, né? Olha que vergonha, cara. E aí lá no Instagram, o John Textor fez ali um desabafo, né, cara? Tá cansado realmente. Se nós torcedores estamos cansados, imagina um cara que tá investindo milhões de reais aqui no país e vê as coisas sendo destruídas a partir de resultados duvidosos, né, do apito e não dentro de campo. Dá uma olhada só no que ele desabafou nas redes sociais. As cortes esportivas do Brasil continuam a perseguir aqueles que levantam questões sérias e evidências de manipulação de jogos, negando as verdades óbvias, enquanto o Senado do Brasil e o resto do mundo agem. As obstruções às investigações sobre a corrupção
é tão grave como a própria corrupção. A justiça chegará no Brasil e nos Estados Unidos. O que o John Textor quis dizer aqui nesse desabafo na sua rede social, cara? Uma, que enquanto todos os outros países, né, principalmente na Europa, ele já trouxe isso, inclusive a Good Game, que é a ferramenta que o John Textor utiliza para fazer a leitura das partidas e identificar possíveis manipulações de resultados, foi utilizado, cara, já pela FIFA e por vários clubes na Europa. Mas o Brasil acha que ele é o mais sabedor, né, o sabichão do futebol, e que a inteligência artificial não pode ajudar nesses casos, enquanto todo mundo está agindo a partir disso. Mas o Brasil é contra. Então, enquanto todos os outros países estão agindo para resolver esse problema, o Brasil fica parado e regredindo nessa questão. E aí ele faz aqui um apontamento muito grave, inclusive, que obstruir as investigações ou o denunciante é tão grave quanto o jogador ou o clube ou o dirigente que realizou a corrupção. Né? Ele tá apontando e botando o dedo lá na ferida, cara, da CBF, né? Obstruir que a investigação aconteça, atrapalhar que o denunciante entregue as provas, atrapalhar que o denunciante fale sobre um problema é tão grave quanto ser o corruptor, quanto ser o cara que fez ali a corrupção, o cara que vendeu o resultado, o jogador que fez o gol contra, o jogador que falhou de propósito. É tão grave quanto, porque ajuda a permanência desse sistema de corrupção no futebol brasileiro. E aí ele faz uma promessa, que a justiça vai acontecer, tanto no Brasil, seja ela através da CPI, ou vai acontecer também através dos Estados Unidos. Ele vai envolver os Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos. Ele, inclusive, contratou um advogado, cara, que é expert nessa situação. É um advogado que já advogou e prendeu várias pessoas da FIFA, inclusive João Avelange, né, que era presidente da CBF, e inclusive dava um nome ao estádio do Botafogo. Antes de ser Newton Santos, antes de ser Engenhão, era estádio João Avelange. Quem é mais antigo vai lembrar disso. Tanto é que quando ele foi preso, que foi mudado o nome do estádio, na época para Estádio Rio, se eu não me engano. Então, assim, ele está se armando de várias formas para resolver esse problema e atacar, cara, a CBF, que a CBF tem sido um câncer, um problema para o futebol, visto, né, o último jogo contra o Bahia, onde o Botafogo foi extremamente prejudicado pelo mesmo árbitro que o John Textor fez denúncias há pouco tempo atrás. E a CBF coloca o cara novamente para se envolver num jogo do Botafogo. Se isso não é passividade ou colaborar para que a corrupção permaneça no futebol, pelo menos contra o Botafogo, eu já não sei mais o que é. Bom, vamos aguardar os novos movimentos de John Textor. O homem está prometendo a ofensiva para cima da CBF, vai levar a justiça americana para cima da justiça do Brasil. Também teremos um problema muito grande pela frente e o Botafogo será prejudicado enquanto essa briga existir, enquanto Edinaldo Pereira for presidente da CBF ou enquanto a CBF for a organizadora do futebol brasileiro. Diga aqui nos comentários se você acha que essa briga do John Textor com a CBF tem atrapalhado o Botafogo nas competições, o Botafogo tem sido perseguido por causa disso, ou você apoia o John Textor até o final, tem que fazer mesmo. Diga aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E não esquece de seguir o Botafogo em Foco, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Valeu, falou e fogo neles!